E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosim, esse é o canal Apollo Fisioterapia, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho, fazer uma revisão aí da anatomia cardíaca e da fisiologia cardíaca. Falar da importância de conhecer a anatomia cardíaca e a fisiologia cardíaca para quem trabalha na área de fisioterapia respiratória, para a gente entender as alterações que o sistema respiratório pode gerar no sistema cardiovascular. Então, se você quer fazer essa discussão aí comigo um pouquinho, vamos ficar até o final do vídeo. Não esquece aí que você tem que curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia. Não esquece aí de dar uma força, se inscrever no canal Apollo Fisioterapia, comentar nossos vídeos. E se você quer sempre receber notificações de que temos novos vídeos aqui, basta você apertar o sininho aqui embaixo na tela desse vídeo aqui, tá bom? Aperta o sininho, se inscreve no canal, curte os vídeos e você vai estar sempre bem informado na área de fisioterapia. Beleza? Gostou do nosso canal? Então dá essa força aí pra gente. Vamos pro vídeo de hoje. Muito bem, pessoal. Vamos lá então. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a anatomia cardíaca. Eu vou especificamente falar para vocês, né, quais seriam aí os efeitos da pressão expiratória positiva final, a famosa PIP, no sistema cardiovascular. Então, mas para isso nós vamos ter que fazer aqui, né, o nosso passo a passo vai ser fazer uma breve revisão, fazer uma revisão da anatomia cardíaca. E aí, obviamente, a anatomia cardíaca sendo anatomia cardíaca, a gente fez a revisão da anatomia, a gente também vai acabar fazendo uma breve revisão da fisiologia cardíaca também, ok? Bom, então vamos lá. A gente vai começar fazendo essa revisão, vou começar com vocês, começar a falar das câmeras cardíacas. Então, falar aí do que é o coração. Nós vamos fazer um esquema aqui, né? Fazer um pequeno desenho aqui, ó, em que para tentar mostrar para vocês aí o que é a anatomia cardíaca, o que a gente tem aí de informação que seria relevante para a anatomia cardíaca. Deixa eu mudar o slide aqui para a gente melhorar esse desenho aqui. Aí, melhorou, né? Então, pessoal, vamos lá. A gente sempre estuda lá na anatomia que o coração é dividido em quatro cavidades. Quatro cavidades. Duas cavidades superiores, que são os átrios, que são essas duas que eu estou desenhando aqui em cima, que eu vou fazer um Azinho aqui de átrio, sendo que o átrio direito ele recebe sangue do corpo e o átrio esquerdo ele recebe sangue que volta do pulmão. Depois nós temos também aqui embaixo, ó, nas duas estruturas inferiores, nós temos o átrio, o ventrículo esquerdo, que vai ter saída de sangue para as artérias aorta, para a artéria aorta, que vai para o corpo, e o ventrículo direito, que vai sair daqui a artéria pulmonar. Bom, muito bem. Nós vamos então mostrar para vocês, a gente sabe que entre os dois átrios, a gente tem um septo chamado de septo interatrial. Entre os dois ventrículos, a gente tem um septo chamado de septo interventricular. E nós sabemos também que entre átrio e ventrículo nós temos o septo atrioventricular e o septo atrioventricular também do lado direito. O que a gente tem, né, e precisa lembrar aí da anatomia, da anatomia cardíaca? Que entre o átrio e o ventrículo, entre o átrio e ventrículo, nós temos as cúspides. As cúspides são válvulas, né? Então, no caso do lado esquerdo, eu tenho a bicúspide e do lado direito eu tenho a tricúspide. Então, eu tenho uma cúspide, tenho duas cúspides do lado esquerdo e a tricúspide do lado direito. Só uma curiosidade, depois a gente volta para esse desenho. Por que então, né, vou perguntar aqui para vocês, por que do lado esquerdo são três cúspides e do lado direito são, opa, olha lá o erro aqui, ó. Perdão, são três cúspides do direito, vou corrigir aqui, ó, e aqui em cima, ó, o meu erro tá aqui, ó, duas cúspides do lado esquerdo. Por quê?
Né? Qual que é a explicação que a gente tem para essas duas perguntas? Porque a gente tem que entender que a cúspide, ela é uma válvula que ela está ligada a um músculo chamado de músculo papilar, que fica na parede ali do ventrículo. Esse músculo papilar, ele tem uma cordoalha na ponta chamada de cordoalha tendínea, que se liga nas cúspides. Ok? Essas cordoalhas tendíneas se ligam nas cúspides. Então aqui eu estou esquematizando como se aqui em cima, então, fosse a cúspide. Então o que a gente sabe a respeito dessa anatomia aqui, dessa fisiologia de contração? O músculo papilar, ele está ligado à parede do ventrículo. Então, o ventrículo esquerdo, por exemplo, ele é um ventrículo cuja parede ele é muito mais espessa. É um ventrículo que ele vai fazer força quanto muito mais pressão. Ele vai ter que gerar muito mais pressão. Então, como ele contrai com mais força, o músculo papilar contrai com mais força, traciona a cordoalha tendina, fechando mais efetivamente as cúspides. Sendo assim, então, é suficiente que eu tenha do lado esquerdo, olha lá, que é o lado mais forte, duas cúspides somente. Não há necessidade de ter mais que isso. Já do lado direito, eu tenho três cúspides, né? Já que o ventrículo esquerdo é um ventrículo mais fraco. Então, se eu esquematizar a parede do ventrículo aqui, ó, a gente tem lá o septo, né, interventricular. A gente sempre vai visualizar o ventrículo esquerdo com uma parede muito mais espessa e o ventrículo direito, ó, com uma parede muito mais fina, né? Então, mostrando que esse lado esquerdo aqui é um lado que tem mais força de contração. E esse lado direito, o coração direito, ele é um coração mais fraco, beleza? Lembrando que eu estou fazendo esquemas, tentando aqui ajudá-los aí de uma forma desenhando, então seria interessante que você olhasse aqui uma imagem, né, anatômica mesmo do coração para você identificar o que eu estou falando. Agora, voltando lá então para o nosso esquema inicial, ó. Então, recapitulando, né, eu parei aqui nas cúspides, né, falando aqui das cúspides, ó, tri e bicúspide. A gente então tem aqui a divisão dos septos, a divisão, os septos, né, que divide os átrios, divide o ventrículo, divide o átrio e o ventrículo, e aí a gente tem então, apontei aí para você, a gente tem as válvulas bicúspide e tricúspide, respectivamente, do lado esquerdo e do lado direito. Muito bem. Bom, a gente sabe que nas cavidades chegam estruturas e saem estruturas, né? Então, a gente vai recordar aqui com vocês, lembrando que a artéria é tudo aquilo que sai do coração e veia, tudo aquilo que volta para o coração. Tudo que é veia está voltando para o coração. Então, não tem relação com aquilo que a gente, que algumas vezes a gente podia ter ouvido em algum momento da nossa vida aí, não tem relação com aquilo que está carregando. Então, não é porque está do lado esquerdo ou está do lado. Perdão, não é porque a artéria ou veia, eu vou definir pelo que está passando dentro dele, se é sangue arterial ou sangue venoso. Vejam por quê, ó. Vejam só. Então, vamos pelo mais conhecido. A gente sabe que do lado do ventrículo esquerdo sai uma grande artéria chamada de artéria aorta. Essa artéria aorta, ela vai levar sangue para todo o nosso corpo. Eu vou desenhar aqui um corpo, ó, um bonequinho que vai representar nosso corpo. Ela traz sangue para cá, ó. Ok? Do corpo, nós vamos voltar com veias. Então lá foi sangue oxigenado para oxigenar todo o corpo. E aí voltam veias. E essas veias que vão chegar aqui no átrio direito, olha aqui, átrio direito, ela vai ser a veia cava superior, vai ser a veia cava inferior. Cava inferior. São duas veias que chegam aqui no átrio direito. Do átrio direito, o sangue passa para o ventrículo direito e do ventrículo direito saem ali, olha lá, vamos desenhar aqui um pulmão. E aqui a gente sai então o tronco da artéria pulmonar e imediatamente o tronco da artéria pulmonar, vou chegar tronco da artéria pulmonar, das artérias pulmonares, porque imediatamente elas se dividem em artéria pulmonar direita e esquerda. A artéria pulmonar ela vai se dividir, se capilarizar e aí ela volta em 4 veias. Olha lá, vão acompanhando comigo, ele volta para onde? Para o átrio esquerdo em 4 veias. São as veias chamadas de veias pulmonares. Então observe, na veia pulmonar
tá um sangue rico em oxigênio, que ele acabou de passar aqui pelo nosso pulmão. Já na artéria aorta, a gente tem também um sangue oxigenado. Então, estão vendo? Ó, veias com sangue oxigenado, artéria com sangue oxigenado. E da mesma forma aqui, ó, o tronco da artéria pulmonar ó, é uma artéria. Ó, e a gente tem aqui saindo o quê? Sangue com pouco oxigênio, então um sangue venoso. E aí esse sangue venoso vai ser oxigenado e volta por veias para o coração. Bom, o que a gente precisa lembrar, é uma informação bastante importante aqui para nós, é que no ventrículo do ventrículo esquerdo, para que o sangue saia da aorta, a pressão nessa artéria aqui, ela gira em torno de 120 por 90 de pressão arterial. Já do outro lado aqui, né, que é o nosso lado que a gente vai considerar aí um lado de baixa resistência, o lado de baixa resistência ele tem uma pressão desse lado aí muito menor. Né? Então, quando a gente fala que a nossa pressão está 12 por 8, isso é ou 12 por 9, né? Aqui, perdão, eu vou dar uma corrigida aqui, ó, aqui é o 8, né? Não é 9, é 8. Então, quando a nossa pressão ela está 12 por 8, a gente está falando errado, a gente tem que falar 120 por 80. Isso aí o paciente fala, a gente não. Agora, do lado inverso, né, que é do lado direito, por isso que o nosso coração direito ele é mais fino, né? Ele não precisa fazer tanta força porque a resistência é menor. A pressão desse lado aqui ela é 25 milímetros de mercúrio por 8 milímetros de mercúrio. Né? Então aqui em cima, no 120 por 80, a gente teria uma média em torno de 100, pressão arterial média, então de 100 milímetros de mercúrio, enquanto que do outro lado eu vou ter aí em torno de 15 milímetros de mercúrio. Mostrando aqui que a via aérea, a pequena circulação, que é essa circulação do nosso lado esquerdo aí da tela, é uma circulação de baixa resistência. Beleza? Bom, muito bem. O que acontece quando, então, eu oferto uma pressão expiratória positiva final? Né? Na verdade, antes disso, né, eu tenho que lembrar o seguinte, né, que essas pressões que a gente mede lá na nossa avaliação de 120 por 80, ela vai depender do débito cardíaco e vai depender da resistência vascular periférica. Então, vamos lá. Então, considerando aí né, que eu tenho lá a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, elas dependem do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Elas dependem aqui, então, portanto, do volume de ejeção e da frequência cardíaca e depende da resistência vascular periférica. Ok? Então, tudo que alterar, mexer com resistência vascular periférica, mexer com volume de ejeção e frequência cardíaca, mexe consequentemente com a pressão arterial. Né? Então, aquilo que a gente chama de pré-carga, que é o quanto volume, a carga que tem após uma diástole, né? Após o enchimento cardíaco, quando aumenta a pré-carga ou quando diminui a pré-carga, ele mexe com o volume de ejeção. Né? E mexe com contratilidade. Então, se eu alterar a pré-carga, eu altero, consequentemente, melhorando ou piorando a pré-carga, né? Eu altero, consequentemente, a pós-carga. Né? Então, o que é a pré-carga, o que é a pós-carga? Então, teoricamente, aqui, ó, a pré-carga seria o volume diastólico final, é o volume que eu tenho de sangue no final de uma diástole, e depois que eu contraio, né, que eu tenho a sístole, eu tenho o volume sistólico final, que interfere, portanto, na pós-carga. Então, o volume de sangue, carga é a pressão. Né? Então, o volume de sangue que está ali, ele depende, né, ele vai interferir nessa condição aqui, ok? Então, para a gente entender um pouco do que o PIP faz nesse sistema que eu acabei de explicar para vocês, né, nessa parte aqui, ó, que eu acabei de explicar para vocês, eu vou rapidamente, então, vamos para um slide em branco para a gente fazer exatamente o esquema agora, mais clarear esse esquema, né, para a gente não ficar com muitas informações. Mas vejam só, então eu vou considerar agora, do lado direito, vou considerar um único alvéolo, esse único alvéolo pressurizado pela pressão expiratória positiva final. Então eu vou começar explicando por esse lado aqui, ó, da pressão expiratória positiva final,
dentro do alvéolo. Então, o que é a primeira coisa, o primeiro efeito que o PIP, que a gente está desenhando aqui dentro, que a gente está escrevendo aqui dentro, qual é o primeiro efeito que ele tem sobre o sistema vascular? Ele vai, então, aumentar a resistência vascular pulmonar. Então, ele aumenta a resistência vascular pulmonar. Se ele aumenta a resistência vascular pulmonar, a gente lembra que quem sai aqui do átrio direito são as veias pulmonares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter um maior trabalho do ventrículo direito. Então, eu vou aumentar aqui o trabalho do ventrículo direito. Vou aumentar a pressão. Então, vamos desenhar uma setinha para cima aqui, né? Uma seta para cima. Eu vou aumentar a pressão no ventrículo direito. Portanto, eu estou aumentando a pós-carga do ventrículo direito. E o que a gente vai ter de alteração é que eu vou ter imediatamente acontecendo aqui vou desenhar em outra cor, ó, a gente vai ter um desvio, como eu tenho aumento da pressão, eu vou ter um desvio do septo interventricular lá para o lado esquerdo, fazendo com que, então, isso consequente ao aumento do trabalho no ventrículo direito. Como a passagem de sangue do átrio para o ventrículo, ela depende de uma diferença de pressão, e a pressão aqui no ventrículo aumentou muito, a gente vai ter um acúmulo de líquido, tanto no átrio como no ventrículo, fazendo com que, lembrando, quem chega aqui, ó, as veias cavas, fazendo com que a veia cava tenha dificuldade de retornar com seu sangue, fazendo assim diminuição do retorno venoso. Diminuição do retorno venoso. Muito bem. Considerando então que eu mandei sangue para o pulmão, para esses alvéolos, a resistência aumentou, então eu estou oxigenando pouco, o retorno de sangue da pequena circulação para o átrio direito, ele também vai diminuir. Então vai diminuir o enchimento atrial e vai diminuir o enchimento ventricular. Isso fez, né, acabei de explicar lá no slide anterior para vocês, isso faz com que a gente tenha uma diminuição do que a gente chama de pré-carga. A pré-carga, como eu falei já para vocês, ela mexe com a contratilidade. Então, olha lá, eu falei aqui para vocês, ó, pré-carga é o volume diastólico final, ele mexe com contratilidade e mexe com força, né, de contração, tanto frequência como força de contração. Então, a pré-carga diminuída, ela vai fazer com que eu mexa, então, com o que está saindo do meu coração. Então, tanto o enchimento cardíaco altera a pré-carga e aí, consequentemente, o que eu faço? Queda do volume de ejeção. Faço uma queda do volume de ejeção. Portanto, se eu diminuir volume de ejeção, eu diminuir débito cardíaco. Então, a queda do débito cardíaco faz com que então eu diminua a chegada de sangue para o corpo. E aí também, né, a gente tem uma alteração do retorno venoso. Essa alteração do retorno venoso, ela também vai levar a uma diminuição da resistência vascular periférica. Sendo assim, se a gente entender esse mecanismo, né, todo esse mecanismo que eu acabei de explicar para vocês, resumidamente, o que a gente tem de alteração quando eu uso o PIP em excesso? Eu posso ter queda da pressão arterial sistólica. Por quê? Porque eu tive queda do débito cardíaco, eu tive queda dele porque eu tive queda do volume de ejeção. E o mecanismo eu acabei de mostrar para vocês, que é uma diminuição da pré-carga, com uma alteração fisiológica e física, né, do desvio do septo. E eu tenho queda também da pressão arterial diastólica. A pressão arterial diastólica, ela depende da resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica, ela também caiu. Olha lá, no slide anterior, olha o que eu escrevi aqui, ó, queda da resistência vascular periférica. Então, queda da resistência vascular periférica explica a queda da pressão arterial. Então, se você lembra do conceito fisiológico que PAS vezes PAD é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica, a explicação é que o uso de PIP, o uso do PIP, pode levar, ou na verdade a gente estudou, né, falou aqui do uso de PIP, mas a gente pode falar o uso de pressão positiva. Pressão positiva, então ventilação mecânica, por exemplo, leva a uma alteração hemodinâmica que é a queda da pressão arterial. Isso é uma resposta que o organismo pode ter ao uso da pressão arterial, né? Ao uso da pressão expiratória positiva final. Beleza? Então é isso, pessoal.
Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Esse vídeo é um vídeo bem interessante. Se você tiver dúvida falando aí sobre a hemodinâmica, falando sobre o uso da pressão positiva e os seus efeitos na hemodinâmica, compartilha essa dúvida aí comigo, escreve aqui nos comentários desse vídeo, compartilha esse vídeo com mais gente se você gostou, e aí vamos tentar entender melhor esses efeitos, que isso é fundamental para a nossa atuação junto ao paciente que está em ventilação mecânica ou mesmo usando as técnicas de pressão positiva. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.